Fala galera, professor Fabrício da área para mais um vídeo de geometria plana, né? Agora eu trago círculo e circunferência, certo? Teoria e exemplos, tá? Bom, círculo e circunferência, as pessoas tendem a confundir seus conceitos ou achar que de repente é até a mesma coisa, né? O que de fato não é, tá? Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r. Ó. Todos os pontos de um plano que estão a mesma distância r de um ponto fixo chamado centro da circunferência. Circunferência tem a ver com a medida de seu comprimento, portanto é uma medida linear. Tá? Então circunferência é a borda, tá? Circunferência é a bordinha, tá certo? Já o círculo é a reunião da circunferência com o conjunto de pontos localizados dentro dela. O círculo dá a ideia de área, de superfície, portanto, é uma medida em unidades quadradas. Então, o círculo tem a ver com a área, né? A superfície, toda ela. E a circunferência é a bordinha, tá bom? Elementos de uma circunferência. Corda. O que é uma corda? É um segmento cujas extremidades são dois pontos quaisquer da circunferência. Por exemplo, esse segmento CD aqui é uma corda, né? Ele vai da bordinha até a outra borda, é uma corda da circunferência, tá? Raio é um segmento cujas extremidades são o centro e um ponto qualquer da circunferência. Esse segmento OE aqui, ó, é o raio da circunferência, né? Ele sai do centro e vai até a borda. Existem infinitos raios, assim como existem infinitas cordas, tá? Diâmetro. Diâmetro é uma corda especial, tá? É uma corda que passa pelo centro da circunferência, certo? Então, o diâmetro é a maior corda da circunferência e passa pelo seu centro, tá? A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Podem perceber aqui, ó, o diâmetro, então AB, né? Ele tem o raio OA e o raio OB. Então, a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio, tá? Comprimento da circunferência, tá? Quando dividimos o comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtemos um número racional indicado pela letra π. Ó, aparecendo π aqui, né? O famoso π, número irracional, tá? Então, assim, ó, da dedução da fórmula, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, medir o comprimento, esticar e dividir pelo diâmetro vai dar esse número irracional. Então, unindo essas duas fórmulas, jogando 2R no lugar do D aqui, a gente vai ter comprimento igual a 2πr, tá? No caso foi substituído aqui, perdão. Comprimento é igual a 2πr, tá? Essa é a fórmula do comprimento de uma circunferência. Exemplo 1. Calcule o comprimento da circunferência abaixo, tá? Então, o que é isso aqui? É o meu raio. O raio é 5 centímetros. Então, eu quero calcular o comprimento. O comprimento da circunferência é 2πr. Quanto vale o raio? Vale 5, né? 2π vezes 5. O comprimento é 10π, tá? 10π centímetros. Lembra que o comprimento é sempre medida linear, tá? Exemplo 2. Qual é o raio de uma circunferência cujo comprimento mede 6? Aqui eu pedi o comprimento. E aqui eu pedi o comprimento e dei o raio. Aqui eu peço o raio e dou o comprimento. Então, comprimento é 6π, né? Só que a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas duas, porque o comprimento é 2πr, né? Então, vamos lá. 2πr é igual a 6π. Vou cortar esses π aqui, né? Fica 2r igual a 6, r igual a 6 sobre 2, r igual a 3, certo? Não tem unidade de medida ali, tá bom? O raio vale 3. Determinação da área do círculo. O círculo a seguir foi dividido em um número par de setores circulares que formam uma figura cujo contorno lembra um paralelogramo. Olha só, aqui é a dedução de onde sai a fórmula, né? Imagina que eu divida esse círculo em um número par de setores, de pedaços, tá?
e que eu pegue esses setores e encaixe eles, né? Pegue um, encaixe com o outro, como se fosse dentes assim, ó, tá vendo? Então, como isso aqui é a metade do comprimento, porque a outra metade está lá em cima, né? Em vez de ser 2πr, vai ser πr. E a altura aqui é a altura de um raio, né? Tá vendo aqui? R, que é um raio. Isso aqui se assemelha a um paralelogramo. E como é que a gente calcula a área de paralelogramo? Base vezes altura. Então é πr vezes r, πr ao quadrado, tá? Então o comprimento é 2πr e a área é πr ao quadrado. Vou calcular a área desse círculo aqui, então. A área é πr ao quadrado. 5 é o raio, né? Então vamos lá. A área é igual a π vezes 5 ao quadrado. A área é 25 π centímetros quadrados. Tá? Agora aqui, um exemplo um pouquinho mais elaborado, que envolve área e comprimento. Calcule a área de um círculo cujo comprimento mede 12π. Para calcular a área do círculo, eu preciso do raio. E eu não tenho o raio. O que eu tenho? Eu tenho um comprimento. E com esse comprimento eu acho o raio, e com o raio eu acho a área. Então tem dois passos para fazer aqui. Então o comprimento é 12π. Mas a gente sabe que o comprimento é 2πr. Então a gente iguala os dois. 2πr igual a 12π. Corta, corta. 2r é igual a 12. Logo, o meu r vale 6. O raio vale 6. Agora eu consigo calcular a área. A área é πr ao quadrado. A área é π vezes 6 ao quadrado. A área é 36π. Tá? Então, primeiro usei o comprimento para achar o raio. E com o raio eu acho a área. Tá bom? Setor circular. Setor circular é a região do círculo delimitada por um de seus ângulos centrais. É um pedaço do círculo, tá? Setor circular é um pedaço do círculo. Então, ele é proporcional, esse pedaço é proporcional ao círculo inteiro, né? A gente vai utilizar o quê? Uma regra de 3 para calcular, né? Bom, se o ângulo inteiro da circunferência é 360 graus e a área inteira é πr ao quadrado, esse ângulo que eu tenho vai ser proporcional a esse ângulo de 360 e a área também vai ser proporcional à área do setor, vai ser proporcional à área toda, né? Bom, vamos calcular esse setor, esse pedacinho aqui. Calcule a área compreendida pelo setor circular abaixo. Então eu tenho um raio de 6 centímetros e um ângulo de 100 graus. Vamos lá então. 360 graus está para πr ao quadrado, assim como 100 graus está para a área do setor que eu vou calcular. Tá? Eu vou chamar a área do setor. Tá? Então a gente vai multiplicar cruzado isso. 360 vezes a área do setor vai ser igual a 100, que multiplica π vezes o raio, 6 ao quadrado. Então a área do setor vai ser, não vou fazer essas multiplicações, bom, dá para fazer, né? É 100 π vezes 36 dividido por 360. A área do setor vai ser 3.600 π sobre 360. Corta 0 com 0, 360 por 36. A área vai ser 10π. Tá? Então a área do setor circular, 10π. Tá bom? A área de um setor circular também pode ser obtida sabendo apenas o raio e a medida do comprimento do arco que o delimita, sem necessidade do ângulo. Então podemos escrever que, bom, agora eu quero saber qual é a área do setor circular sabendo só o raio e o comprimento desse setor circular, não sei o ângulo. Também é proporcional, tá? Então tem aqui o comprimento total, a área total, o comprimento que eu tenho do arco vai dar a área do setor, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o raio que é 6
e o comprimento do setor, que é 8 centímetros. Então, vamos lá. 2πr está para πr ao quadrado, assim como o 8 está para a área do setor. Vamos multiplicar cruzado, já substituindo o valor do raio, né? Então, fica 2π vezes o raio, que é 6, vezes a área do setor. Isso é igual a 8 vezes π vezes 6 ao quadrado. Então, isso aqui fica 12π vezes a área do setor é igual a 6 ao quadrado, ou 8π vezes 36. Então, a área do setor vai ser 8π vezes 36 sobre 12π. Não fiz a multiplicação propositalmente, tá? Por quê? Porque eu sei que o 36 é múltiplo de 12, então vou poder simplificar. Corta os π. Esse 36 com 12 simplifica, fica 3 aqui, né? Porque divide por 12. Então, a área do setor vai ser 8 vezes 3. A área do setor é 24 centímetros quadrados. Tá? Tudo proporcional usando regra de 3. Segmento circular. O que é um segmento circular? É a área compreendida entre a diferença entre a área do setor circular e o triângulo formado pelos raios e o ângulo central da circunferência. Então, é essa bordinha aqui, ó, essa diferença entre o setor e esse triângulo que é formado, tá? Então, a área do segmento, a gente vai calcular assim, ó. Área do segmento. A área do setor. Bom, aqui eu tenho um raio que é 10 e um ângulo que é 60 graus. Bom, gente, aí a gente tem que começar a usar a cabeça, tá? Para não precisar ficar fazendo aquela regra de 3, aquele negócio. Quando o ângulo ele é proporcional ao ângulo de 360, a gente já pode ir utilizando partes, né, desse círculo inteiro, tá? O que eu quero dizer? 360 graus é a circunferência toda, certo? 60 graus, quantas partes representa dentro de uma circunferência de 360? Né? Quantos pedacinhos de 60 graus cabem dentro no 360? 6, né? Porque 6 vezes 60 é 360. Então é só pegar a área do círculo e dividir por 6. Neste caso, se fosse 90 graus, seria 4. Se fosse 180, seria 2. Mas naquele exemplo anterior que a gente fez 100 graus não é divisor de 360. Então não tem como fazer, tem que ser por regra de 3 mesmo, tá? Então a área do setor circular menos a área do triângulo. Bom, aqui nós temos duas maneiras para utilizar a área do triângulo, tá? Como é um ângulo de 60, tem duas, tá? Mas a que a gente sempre vai utilizar é a seguinte, ó. Aqui é raio também, então aqui também é 10, né? Então a gente vai utilizar aquela fórmula. A vezes B vezes seno de alfa sobre 2, tá? Sempre essa. Nesse caso particular aqui, daria para usar do triângulo equilátero. Por quê? Porque esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Se aqui é 60 e ele é isósceles, aqui também é 60, então os três são 60. Consequentemente, esse triângulo é um triângulo equilátero. Mas como para a gente utilizar sempre, vai ser sempre essa fórmula aqui, porque eu vou ter os dois lados e o ângulo entre eles, tá? Então, a área do segmento vai ser π vezes 10 ao quadrado sobre 6 menos 10 vezes 10 vezes seno de 60. Quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. A área do segmento vai ser 100 π sobre 6 menos. Aqui, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25 raiz de 3. Tá?
centímetros quadrados. É isso aí mesmo. Daria para simplificar aqui, 50 por 3 aqui, tá? Mas deixa assim, não tem problema, tá? Seguimos, então. Coroa circular. É a região compreendida entre duas circunferências concêntricas que possuem o mesmo centro, que estão em um mesmo plano e que têm raios diferentes. A área de uma coroa circular é dada pela diferença entre a área do círculo de maior raio e a área do círculo de menor raio. Então é fácil, né? A área dessa borda aqui, toda essa região pintada, é a área do de fora menos a área do de dentro, certo? Então é πr grande ao quadrado menos πr pequeno ao quadrado. Muitos dos exercícios, e até alguns exemplos que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles tratam dessa ideia de o maior menos o menor, né, a área sombreada, essas coisas assim, né? Tem que começar a se ligar. Então, calcule a área compreendida pela coroa circular abaixo. Então, a área da coroa circular vai ser π vezes 5 ao quadrado, que é o raio grande, ó, menos π vezes 3 ao quadrado, que é o raio pequeno. Então, a área da coroa circular vai ser 25π menos 9π. A área da coroa circular vai ser 16π centímetros quadrados. Tá? Bom, agora vem exemplos que envolvem o cálculo de áreas de regiões poligonais e circulares. Então, vai misturar o material que a gente viu no vídeo anterior, que são os polígonos, né? Os polígonos planos, né, no caso, com as regiões circulares, tá? Então, vamos lá. A medida da área de um quadrado que pode ser inscrito, ó, inscrito é dentro, tá? Circunscrito é fora, tá? A medida da área de um quadrado que pode ser inscrito em um círculo de raio igual a 5 centímetros é... Bom, aqui está o desenho, tá? Essa questão originalmente não tinha desenho. Eu trouxe o desenho para nos apoiar, tá? Mas muitas questões de geometria não trazem desenho em função de o aluno poder mobilizar esse conhecimento geométrico, poder transcrever o que está escrito na questão em um registro que a gente chama geométrico, tá? Então vamos lá. Tá aqui o raio ali desenhadinho, né? Bom, a medida da área, ele quer a área do quadrado, tá? E para saber a área de quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então eu preciso saber a medida do lado. Bom, aqui ele te deu a medida do raio, né? Mas se eu prolongar um pouquinho mais aqui, ó, o que que eu tenho aqui? 5 centímetros também, que também é outro raio, né? E eu tenho que a diagonal do meu quadrado mede 10 centímetros. E a gente sabe que diagonal é lado raiz de 2. O que eu vou fazer? Vou igualar. Então, lado raiz de 2 é igual a 10. Lado é igual a 10 dividido por raiz de 2. A gente sabe que não pode deixar raiz no denominador, tem que racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui vai dar 10 raiz de 2 sobre 2. Né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Isso aqui, então, é 5 raiz de 2. Então, o lado do meu quadrado mede 5 raiz de 2. Como é que eu vou calcular a área desse quadrado? Lado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser 5 raiz de 2 ao quadrado. A área do quadrado vai ser 5 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. A área do quadrado é 25 vezes 2. A área do quadrado vai ser 50 centímetros quadrados. Resposta à letra E, tá bom? Na figura tem-se um quadrado de área 4 centímetros quadrados. Um círculo inscrito dentro e um círculo circunscrito fora. A região sombreada em centímetros é igual a... Bom, a área do meu quadrado
é igual a 4. Mas a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então, lado ao quadrado é igual a 4. O lado é a raiz quadrada de 4. O lado vale 2. Então, o lado do meu quadrado mede 2 centímetros, tá? Então, para calcular a área da região sombreada, o que é a área da região sombreada? É uma coroa circular. E para a gente poder calcular a área de coroa circular, a gente precisa saber do raio grande e do raio pequeno. Bom, vamos lá. O raio grande, o centro da sequência deve estar por aqui. O raio grande tá aqui. Esse é o raio grande. E o raio pequeno tá aqui. Raio grande e o raio pequeno. Só que é o seguinte, gente, olha só. Se o lado da minha. É o lado da minha do meu quadrado mede 2, esse cara aqui, ele é a metade da minha diagonal. Então, a diagonal vai medir 2 raiz de 2, que é lado raiz de 2, né? Então, esse pedacinho aqui mede raiz de 2. De novo, se o lado mede 2, a minha diagonal vai ser 2 raiz de 2. Se eu quero só metade dela, raiz de 2. E agora aqui, se o lado mede 2, isso aqui mede metade do lado, né? Então isso aqui mede 1. Já tenho o raio grande e o raio pequeno. Vamos calcular a área sombreada. Então a área sombreada, que é a mesma coisa que a área da coroa circular, vai ser πr2 menos πr2. Então vamos lá, a área da coroa circular vai ser π vezes raiz de 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado. A área da coroa circular vai ser 2π, porque raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2, menos 1 ao quadrado é 1, é π. Então a área da coroa circular vai ser π centímetros quadrados. Resposta à letra A. 3. Na figura, tem-se uma circunferência de centro O e de área igual a 16 π centímetros quadrados. Em um hexágono regular ABCDF inscrito nessa circunferência. Com base nessa informação, pode-se afirmar que a área da região sombreada é, em centímetros quadrados, igual a... Bom, o que a gente tem de informação? A gente tem uma circunferência que tem uma área igual a 16 π centímetros quadrados. Então, a área 16 π centímetros quadrados, tá? E a gente tem um hexágono inscrito nela. Bom, a gente sabe que esse segmento aqui, ó, é o raio da nossa circunferência. E que ele também é o lado do nosso hexágono, certo? Então, vamos lá, a gente precisa saber o raio, então. Através da área, a gente descobre o raio. Por quê? Porque a área é πr ao quadrado. Vou igualar os dois. Então, πr ao quadrado é igual a 16π. Corta os π, r ao quadrado é 16, o raio vale 4 centímetros. Então, esse raio vale 4 centímetros. Bom, o que a gente tem aqui? Um hexágono regular. A gente sabe que um hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, certo? Só que eu não quero saber a área dos 6 triângulos equiláteros. Eu quero saber a área de 4 triângulos equiláteros, certo? Que é a região sombreada. Então eu vou fazer o seguinte, a área sombreada vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Certo? Então vamos calcular. A área sombreada vai ser 4 vezes. Como é que a gente calcula a área de triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área sombreada vai ser
4 vezes. O lado vale 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta esse 4 com esse 4, a área sombreada, 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Resposta letra C. Tá? 4. Calcule a área da região destacada na figura abaixo. Tá. O que a gente tem aqui, né? Essa figura, o que ela representa? Bom, eu tenho um triângulo, né? Que eu tenho dois ângulos de 60. 60 mais 60, 120. Quanto falta para 180? Falta 60. O que eu constato aqui? Que esse meu triângulo é um triângulo equilátero, cujos lados medem 4 centímetros. E o que eu constato também? Que eu tenho 3 setores circulares de ângulo 60 graus, né? E como é que eu vou calcular essa região destacada aqui? Bom, imagina que eu tenha o triângulo equilátero por baixo, pintado de cinza, e que eu tenha, vá tirando os setores circulares. O que sobra? Sobra só essa regiãozinha do meio aqui, né? É isso que a gente quer calcular. Então, para calcular essa área sombreada, vai ser a área do triângulo equilátero menos a área dos setores circulares. 3 vezes, né? 3 vezes a área do setor circular, tá? Mas vamos lá, olha só. Então, a área sombreada vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos... Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu tenho 3 setores de 60. Se eu juntar os 3 setores de 60, eu vou ter um setor inteiro de 180 graus, não tenho? Ó, 60, 120, 180. Então, vai ser πr ao quadrado sobre 2. Ah, professor, eu poderia fazer 3 vezes a área do setor ali e tal, porque um setor desses é uma área inteira dividida por 6. Então, ficaria 3 vezes a área dividido por 6. Simplificando, daria isso aqui de novo. Tá? Isso que eu fiz agiliza o cálculo, tá? Então, eu tenho um setor de 60, com 60, 60, 180. 180 é a metade da minha circunferência, tá? Da meu círculo, perdão. Então, vamos lá. A área sombreada vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos π vezes... Cuidado, o raio vale 2, tá? 2 ao quadrado sobre 2. A minha área sombreada vai ter 16 raiz de 3 sobre 4, menos 2 ao quadrado é 4π sobre 2. Simplificando, a minha área sombreada, 16 por 4, 4 raiz de 3, 4 por 2, menos 2π. Tem essa resposta lá em cima? Não. As respostas estão fatoradas, né? Então, eu vou ter que fatorar isso aqui, colocar em evidência, né? O que eu tenho em comum nesse item e nesse item? Ambos são múltiplos de 2. Então, eu vou escrever 2 que multiplica 2 raiz de 3 menos π. Porque quando eu fizer a multiplicação aqui, vai dar isso aqui de volta. Agora sim, 2 vezes 2 raiz de 3 menos π. Resposta letra B. Tá? 5. Determine a área da região sombreada da figura abaixo. Bom, o que eu tenho aqui? Um círculo e um hexágono. Tá? Só que cuidado. Como é que a gente vai calcular essa área sombreada? É a área do círculo menos a área do hexágono. Só que olha só, esse 3 centímetros aqui, ele não é o valor do raio. Esse 3 centímetros aqui, ele não é o valor do lado do hexágono. O que é esse 3 centímetros? Olha só, olha bem. Isso que eu pintei de vermelho aí agora é o raio, tá? Que é o lado do hexágono. Só que olha só, a gente sabe que o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Esse 3 centímetros é a altura de um dos triângulos equiláteros.
Então, com esse valor de altura, a gente vai achar o valor do lado, que vai ser o valor do raio. É uma coisa que deduz na outra, né? Então, olha só. A altura, então, é 3 centímetros. Mas a gente sabe que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer? Vai igualar os dois. Lado raiz de 3 sobre 2 é igual a 3. Lado raiz de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. Lado é igual a 6 dividido por raiz de 3, que tem que racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3. Isso vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. Então é 2 raiz de 3. O lado mede 2 raiz de 3. Aí agora sim, agora a gente vai calcular a área sombreada. Porque a gente já tem o valor do lado do raio, que é o mesmo valor do lado do hexágono. Tá bom? Então vamos lá. A área sombreada vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, menos a área do hexágono, que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área sombreada vai ser π vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, menos 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cuida porque é 2 raiz de 3, né? Então tem que cuidar o quadrado aqui certinho, tá bom? Então vamos lá. Vou passar para cá. A área sombreada vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, menos 6 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Estou fazendo bem devagarinho. A área sombreada. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12π. Menos. Aqui, 6 vezes 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3, 12, raiz de 3 sobre 4. Então, a área sombreada vai ser 12π menos 12 dividido por 4 é 3, 6 vezes 3, 18, raiz de 3. Ah, se quisesse fazer 6 vezes 12, 72, dividido por 4, 18, também dá, tá? Chegamos na resposta. Tem essa resposta lá em cima? Não, de novo, a gente tem que fatorar. Bom, o que eu tenho em comum entre o 12 e o 18? Os dois dividem por 6, né? Então é 6 vezes 2π menos 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Resposta 6 vezes 2 menos 3, essa aqui, ó. Letra E, tá? Um pouquinho mais elaborada essa. Essa é da FUVEST, tá? Na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Determinar a área da região achurada, pintada. Tá? Achurada significa pintada, tá? Bom, como é que a gente vai calcular isso, tá? Olha só, não é a semicircunferência inteira, tira um pedaço dela. Não é a diagonal, não é um triângulo. Bom, aqui a gente vai ter que fazer em partes, tá? Olha só. A gente vai fazer o seguinte, eu vou puxar um... Opa! Vou puxar um segmento aqui e vou dividir em uma região 1 e na região 2, tá? Então, a área pintada é a soma da área 1 com a área 2. Ok? Ok. Quando eu puxo aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui também um ângulo reto, né? O que é a área 1 e o que é a área 2? A área 1 é um triângulo, tá? Bom, o quadrado tem lado 4, então esse pedaço aqui mede 2 e esse pedaço mede 2. Assim como esse pedaço aqui que eu puxei também mede 2, certo? Bom, a área pintada, então, é base vezes altura dividido por 2, que é um triângulo, certo? E a área 2 é um setor circular
que o ângulo é 90 graus. Quantos pedaços de 90 eu consigo botar num de 360, que é a circunferência inteira? 4, né? Então, vou pegar a área toda, πr ao quadrado, e dividir por 4. Certo? Então, é a área de um triângulo e a área de um setor circular. Vamos lá. A área pintada vai ser 2 vezes 2 sobre 2, mais π vezes 2 ao quadrado sobre 4. A área pintada vai ser 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2, mais 2 ao quadrado é 4, dividido por 4 é 1. 2 mais π. Ou π mais 2. Tá bom? A gente olha assim, parece ser meio estranho, né? Mas quando a gente divide e vê, o cálculo ele é extremamente fácil, né? Tá bom? Existe uma outra resolução que puxa um segmento daqui, ó. Só que daí fica um pouquinho mais complicado de fazer. Essa eu achei bem mais fácil, tá bom? 7. Na figura abaixo estão representados 4 círculos congruentes e tangentes entre si, tá? E um quadrado de lado 8, cujos vértices são os centros dos 4 círculos. Então, os vértices aqui, ó, é o centro dos 4 círculos. A área da região sombreada em centímetros é... Em um primeiro momento, a gente vai fazer, faz a área de fora menos a área do de dentro. Só que os círculos, gente, se a gente for ver, eles estão aqui, ó. Essa área que está aqui dentro não tem nada. Não dá para fazer, não dá para fazer a área do de fora pelo de dentro, porque isso aqui é vazio, esse pedacinho do meio. Os círculos vão até aqui, ó. Tá vendo? Então não daria, tá? Como é que a gente vai proceder aqui, então? Olha só, que engenhoca. Eu vou puxar... Vamos puxar retas aqui, ó. Já que os vértices são os centros, né? Eu vou puxar vértices aqui. Tá bom? E olha o que aconteceu. Minha região sombreada, ela virou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setores circulares, né? E quanto mede o raio desse setor circular? Bom, se o lado do meu quadrado mede 8, o raio mede 4, né? Então, olha só. O raio mede 4, tá? E agora que vem o pulo do gato. Olha só. Eu tenho quantos setores circulares aqui? Eu tenho 12 setores circulares, né? Então, para formar uma circunferência completa, eu preciso de quantos? De 4, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Deu uma. 1, 2, 3, 4. Deu duas. 1, 2, 3, 4. Deu 3. Então, juntando todos esses setores circulares, já que eles têm ângulo reto, né? Todos eles, não vou fazer todos, mas todos têm. Então, eu vou fazer a área sombreada, vai ser 3 vezes a área do círculo. Porque se eu pegar, por exemplo, esse pedaço jogar aqui, deu uma, esse pedaço jogar aqui, deu duas, esse pedaço daqui jogar aqui, deu 3. Então, são 3 circunferências inteiras, círculos inteiros. Vamos lá, a área sombreada, 3 vezes π vezes 4a quadrado. A área sombreada, 3π vezes 16, a área sombreada, 48π centímetros quadrados. Resposta à letra E. Tá bom? É uma questão que tu olha primeiramente, como é que eu vou fazer isso? Mas depois não fica mais acessível. E por último, uma questãozinha da URGS, né? Não poderia deixar de mostrar uma da URGS. Que a um primeiro momento, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Na figura abaixo, 3 discos P, Q e R, de mesmo raio, são construídos de maneira que P e R são tangentes entre si. E o centro de Q é o ponto de tangência entre P e R. Olha só, então o centro de Q está aqui, ó, é o ponto de tangência, ou seja, onde se encontra P e R. O quadrilátero sombreado ABCD tem vértices nos centros dos discos P
e R. E em dois pontos de intersecção de Q com P e R. Se o raio do disco P é 5 centímetros, a área do quadrilátero ABCD é... Olha só, gente. Eu tenho a informação que eu tenho, o raio do disco P é 5. Então vamos mostrar esse raio aí, né? Olha só. Já prolonguei porque é o seguinte, ó. Na figura abaixo, 3 discos PQR de mesmo raio. Mesmo raio. Então, olha só, se aqui é 5, aqui também é 5. Beleza? E vocês podem perceber que aqui vocês têm um raio também, que mede quanto? Mede 5. Então, olha o que eu encontrei aqui, que eu vou pintar o terceiro lado aqui, e eu encontrei um triângulo, certo? E é um triângulo, será que ele é retângulo? Sim, ele é retângulo, tá, gente? Isso aqui é um retângulo, tá? Porque todo o triângulo que ele é inscrito em uma circunferência, tá? E que no caso o seu lado coincide com o diâmetro, um dos lados coincide com o diâmetro, o ângulo de frente para esse lado é um ângulo reto. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, nós temos um retângulo, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar desse valor aqui para poder calcular a área desse retângulo, porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro aqui. Ó, vamos fazer esse triângulo aqui. Vou fazer um pouco maior, mas tudo bem, não tem problema. Ó, 5 raiz de 3 e x. Tá bom? O que a gente vai fazer? Pitágoras, o bom e velho Pitágoras, né? 5 raiz de 3. Opa, errei aqui. Aqui é 10. Aqui é 10. Errei. Então, vamos lá. Aqui é 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 100 é igual a 25 mais x ao quadrado. X ao quadrado é 100 menos 25. X ao quadrado é 75, logo meu x é raiz de 75, que fatorando, tá? É 5 raiz de 3. Lá já tinha dado a resposta, né? Então, 5 raiz de 3. Esse meu x vale 5 raiz de 3. Agora eu quero calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. Esse x aqui vale 5 raiz de 3. Então, vamos lá. A área do retângulo é 5 raiz de 3 vezes 5. A área do retângulo é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Certo, gente? Uma questão totalmente acessível, só que ela é meio... dá medo, né? Mas o que a gente utilizou? Raio, né? O raio ali da circunferência. Depois a gente utilizou Pitágoras e depois uma fórmula simples de cálculo de área de retângulo. Tá bom, gente? Bom, o vídeo termina por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, me procurar aí nas redes sociais, enfim. E a gente se fala, tá bom? Um abração a todos. Obrigado. Tchau, tchau.